Dia 27 de março. Capítulos de hoje: 1 Coríntios 5, Deuteronômio 31 e 32. 1 Coríntios 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguns de vocês possuir a mulher do seu pai. Vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a Páscoa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou-lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Deuteronômio 31. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor seu Deus atravessará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor seu Deus irá adiante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, quando todo o povo de Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, nem os deixará, nem os abandonará. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois, Moisés lhes deu a seguinte ordem: Ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos,
homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor seu Deus e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que os seus filhos, que não conhecem estas instruções, as ouçam e as aprendam, e aprendam a temer o Senhor seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomaram posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer e a se reunir aos seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles, eu os abandonarei e esconderei deles a minha face e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: estas calamidades nos atingiram, porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles a minha face por causa de todo o mal que praticam, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses, eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele momento, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos israelitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto estou vivo e em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois da minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra os seus atos. Então, Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Deuteronômio 32. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro.
Seu povo o tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo. Não é Ele o Pai de vocês, que os criou? Não foi Ele que os fez e os estabeleceu? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles, protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com o mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Baçã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jessurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Provocaram seu zelo adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: eu os abandonarei, veremos o que será deles, pois são uma nação perversa, uma geração de filhos infiéis. Provocaram meu ciúme adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata. Pois minha ira arde como o fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidades sobre eles e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa, a espada trará morte. Dentro dela, o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até a sua lembrança dentre os povos, mas temia a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem estas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem, a não ser que sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha dos nossos inimigos não é como nossa rocha, como eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno e os seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobra, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco. No devido tempo seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará o seu povo e mudará seus planos para os seus servos, quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Então perguntará:
Onde estão os seus deuses, as rochas que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram, que eles lhes deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Agora levanto a minha mão para o céu e declaro, tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar a minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue, e minha espada devorará a carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros e a cabeça dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, às montanhas a leste do rio, e suba o monte Nebo do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali, no monte, e será reunido a seus antepassados como Arão morreu no monte Hor, e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas, nas águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram a minha santidade para os israelitas. Por isso, você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel.